a Deus. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Que essa palavra de hoje venha fortalecer seu espírito, a sua vida, e que você seja abençoado e abençoado em nome de Jesus com essa palavra de hoje. Amém? Estamos de novo aqui, mais o pastor Antônio. Amém. Estamos juntos aqui e com você que está aí com a gente também, né? Fatos ou verdade é o que a gente vai estar esclarecendo aí. Vamos estar juntos aí até 11h45 e após isso nós vamos para a oração da meia-noite, 11h45, mais ou menos, vamos para a oração da meia-noite. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós vamos aí entrar nessa posição, nesse posicionamento, fatos ou verdade. Você não pode perder essa palavra. Nós vamos iniciar ela com João, no Evangelho de João 1,14. Tenho certeza que vai mudar muito o posicionamento de vocês aqui nessa hora. Que para meia-noite nós vamos estar orando, entregando a Deus todos os nomes que vão estar com a gente. Fatos ou verdade, né? O que é fatos, o que é verdade, qual a diferença? E nós vamos estar falando isso aqui. E vamos iniciar com um texto de João, do Evangelho de João 1,14, né? Vamos iniciar aqui, vamos explanar, e eu tenho certeza que você vai mudar muito seu ponto de vista em algumas coisas, fatos ou verdade. Amém? Fatos ou verdade. Participe com a gente aí, participe. Eu sei que talvez agora no começo aqui você não vai compreender muito, mas a gente está começando aqui e vamos começar com oração, pedindo a Deus que abençoe sua vida, abençoe todos que vão estar com a gente aqui agora, em nome de Jesus, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém? Fatos ou verdade? E é isso que nós vamos estar juntos aqui para compartilhar essa instrução. Se você não perder nada, se você não perder nada, para não perder nada, você precisa estar atento a isso, sobre fatos e verdade, sobre o poder que nós temos de acreditar em fatos ou verdades e qual é o que prevalece e qual que é a diferença dos dois. Amém? Amém. E aí, os irmãos que já estão ligados aí, eu quero saber como é que está o som aí de fundo. Como é que está aí o som de fundo, e nós vamos estar aqui agora já entrando. Amém? Tá bom. Amém. E que essa palavra hoje venha te abençoar em nome de Jesus, né? Às 11h45, em nome de Jesus, estaremos aqui com clamor, apresentando as vidas. Desde já, você que aparecer aí, deixa aí o seu comentário, sua curtida, vai compartilhando aí em nome de Jesus. Faça com que essa palavra, esse vídeo, chegue a muitas vidas, alcance muitas pessoas, para que nós possamos essa noite aprender fatos ou verdades. Qual a diferença? Não existe a diferença, e hoje, em nome de Jesus, vamos estar aqui explicando, clareando o entendimento aí em nome de Jesus. Amém? Deixa a palavra de Deus falar com você. Fatos ou verdade? É isso. O que é fatos? O que é verdade? E o que prevalece? Isso é o que nós vamos estar entrando. Então, João capítulo 1, versículo 14. Está junto aí? Eu quero estar lendo aí João 1,14 com você. Glória a Deus. Amém? João, Evangelho de João, e o capítulo 1 e o versículo é o 14. É onde a gente vai estar junto aí. Sejam bem-vindos, Márcia Carneiro, a Márcia, nossa missionária abençoada. Sejam bem-vindos. Todos que apareceram no nome aqui, a gente vai estar na oração de agora, 15 para meia-noite. Nossa pastora Silane, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos compartilhar. Eu tenho essa palavra, acredito que vai ajudar você demais nisso aqui, viu, irmão? Somente nossos irmãos da Getsemane Batista, né, os jovens, adolescentes, todos. Fatos ou verdade? Qual é a diferença? O que para você é fatos? Né? E o que é verdade? Um fato é uma verdade, né? Vamos para a palavra, vamos ler aqui um pouquinho, né, sobre isso, e eu garanto, se você continuar aí, você vai desenvolver. Edilson, né, tá aí junto,
nós vamos estar aprendendo com toda certeza essa palavra. Amém? Sejam bem-vindos mesmo, compartilhe aí essa palavra, fatos ou verdade. Evangelho de João é onde nós estamos partindo aqui. A Lindalva aí, né? A Lindalva já está por dentro, né? Nós tivemos nossa célula hoje, foi uma bênção no quilômetro 7. Muito bom. 15 para meia-noite estaremos orando, nossos irmãos da Igreja de Assembleia Batista, todos que estão compartilhando aí com a gente, essa informação que a gente vai passar aqui, sobre uma realidade muito importante, sobre fatos e verdade, e qual a diferença, amém? E por que que a gente acredita, e por que que nós precisamos envolver nossa fé determinante nesse momento difícil, e sendo da vida toda. O Evangelho de João, nós vamos entrar aqui, João diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Olha, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne. Ó, a palavra, que é o verbo, se fez substância. A palavra se fez substância. A palavra se tornou uma pessoa. O nosso Deus fez da sua palavra uma pessoa. E isso é verdade. A palavra se tornou uma substância. A palavra se tornou uma realidade. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a partir desse princípio aqui, que vamos falar sobre fatos e verdade. Não perca isso, não perca isso. Mantenha firme aí para aprender sobre isso. Com certeza vai mudar muito o seu ponto de vista das coisas. Amém? Para você que já está aqui, eu vou dar um fato. O que é fato? Fato é que Lázaro morreu. E ele morreu. E quando Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. As pessoas, a irmã de Lázaro, os irmãos ali, a vizinhança, não tem dúvida, os fatos são esses. Qual foram os fatos? Os fatos foram o seguinte: Lázaro adoeceu e dessa doença ele chegou a morrer e já está enterrado. Isso é fato. Amém? Amém. Então o que é fato? Um acontecimento que na minha e na sua opinião é verdade. Nossa opinião, mas fatos não é verdade. Fatos, já está dizendo, é algo que acontece que na nossa visão, na nossa ideia, na nossa capacidade de ver é uma verdade. Amém? Amém. Amém? Por exemplo, o que é fato? Fato é que você está perdendo o casamento, está uma crise no casamento, isso é fato. Às vezes seu familiar sabe que você está na crise no casamento, as brigas estão intensas, é provado pelos seus filhos e filhas e vizinho, e são fatos, mas isso não significa que é verdade. Aleni, seja bem-vindo, né? Sejam bem-vindos vocês aí. Eu estou falando sobre fatos e verdade. Então, nós destacamos aqui João 1,14, que o verbo se tornou carne. Jesus era no princípio o verbo, e o verbo se tornou carne e andou entre nós, ou seja, a palavra, ela passou a ser um ser humano, o Filho de Deus, e ele andou entre nós, caminhou entre nós. Isso é verdade, isso não é fatos, isso é verdade. E isso é o que nós vamos estar explanando aqui sobre fatos e verdade. E você vai ver a diferença. E por isso que você precisa aprender sobre isso.
Amém? Bom, mas eu estava falando de Lázaro. Lázaro, ele morreu e já está 4 dias morto. Fato. Está podre. Está no túmulo. Isso é fato. Fato é que o filho da viúva pobre para ser enterrado. Fato. Ele já foi feito o tempo do velório dele, ele já está a caminho da sepultura. Fato. Então, fatos são situações que acontecem e que precisa de uma atenção para quem conhece a verdade. A verdade é o domínio sobre os fatos. Ela pode modificar os fatos. Voltando para 4 dias depois de Lázaro estar enterrado, fato, ele está morto, podre, apodreceu, 4 dias. Isso é fato. Mas a verdade chegou lá. O verbo chegou. O verbo chegou e o verbo encarnado, o verbo, ele se tornou uma substância viva e ele chegou e disse: Lázaro, sai para fora. Quer dizer, a verdade, quando chega num ambiente, num lugar, ela muda os fatos. É Deus. Olha, a verdade, quando chega num ambiente, ela muda os fatos. Ana Maria, as pais, sejam bem-vindas. Amém. Amém? A verdade muda os fatos. Por isso é importante nós desenvolver esse raciocínio aqui, para que você aprenda o que é fatos e verdade, e a partir de hoje, você não acreditar no que vê ou nos fatos, mas modificar isso com a verdade. Amém. Jesus disse assim: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Isso é um outro nível, é uma outra dimensão. Então, a nossa palavra, ou a palavra, ela tem um poder de transformar os fatos. Grave isso aí. Não importa a situação, a sua palavra, ela pode mudar os fatos. Qual palavra? A palavra, a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse em João 17:17: santificai-vos na verdade. A verdade é a palavra. Por que está dizendo sempre que é a palavra? Porque é a palavra que transforma a situação E modifica os fatos, né, apóstolo? modifica os fatos. Lázaro está morto há 4 dias, mas a palavra chegou. Qual a palavra? A palavra que se tornou carne. E quando a palavra chegou num ambiente de trevas, de morte ou de luto, ele fala, a palavra fala. E quando a palavra falada, ela vai se tornando poderosa de maneira de que transforma os fatos. Por exemplo, a pessoa está em crise no casamento. E quando a crise no casamento, as brigas constantes estão acontecendo, isso é fato. Às vezes o pai sabe, a mãe sabe, o sogro, a sogra, os vizinhos sabem. Isso é fato. Não pode ser negado. Mas você sabia que você tem um dispositivo de transformar os fatos em verdade? Ainda que pareça a realidade ser essa, mas de fato ela não é essa realidade. O próprio Deus nos ensina no princípio. A Bíblia diz que no princípio o verbo era o verbo, e o verbo se transformou em carne, quer dizer, gerou uma substância, ela se transformou e passou a ser a verdade. Vamos
nós estamos aqui esses minutos aqui para raciocinar junto com os irmãos. E diz assim, Pilatos disse para Jesus assim: o que é verdade? Pilatos faz uma pergunta para Jesus: o que é verdade? Jesus não responde, porque para Pilatos a verdade, os fatos, é que ele vai entregar ele para ser crucificado. Fatos que uma vez uma pessoa crucificada vai morrer. Fato que uma vez uma pessoa crucificada e morto tem que ser enterrado. Fatos. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Quer dizer, os fatos foram transformados por uma verdade. Por isso que é difícil as pessoas entender que o morto ressuscitou e vive em nós. É Cristo, a verdade. Amém. E isso é interessante nós notarmos porque, por exemplo, vamos agora aqui meditar sobre Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. A Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, chegou para Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amém? Então, qual era o fato daquela situação aqui? Na verdade, o fato é que ele era cego. Ele era cego, Não estava vendo. Esse é um fato. O apóstolo não tinha como esconder, porque todos viam que ele era cego. Mas quando ele chegou na verdade, João 1,14, a verdade se fez, ou seja, ela se fez uma pessoa, transfigurou em uma forma humana, que é Jesus, e andou sobre nós, sobre toda a face da terra aqui, no meio de nós. Então, quando ela chegou na verdade, que é Jesus, então Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? E ele disse o quê? Que eu veja. Aquilo, naquele momento, aqueles fatos se transformou em uma verdade, ou seja, ele não deixou aquele fato lá se tornar uma realidade na vida dele. Ele falou: não quero, não aceito essa condição. Eu não aceito, por mais que seja um fato, eu estou vivendo, eu não quero viver assim. Eu quero que a minha vida transforme, melhore. E ele usou a palavra que é Jesus. E quando ele chegou, Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento a Bíblia diz que ele voltou a enxergar. Amém? Fato cientificamente comprovado, Bartimeu era cego. Isso. Fato. Só que a verdade mudou os fatos. A verdade muda os fatos. Entende isso? A verdade muda os fatos. Por exemplo, a pessoa está doente no estado terminal. A pessoa está doente no estado terminal. Fato. Está doente, a medicina não tem cura, não tem jeito, é fato. A coisa está tão clara, mas a verdade pode mudar os fatos. Verdade. O que é verdade e fatos? Fatos podem ser transformados pela verdade, porém os fatos não podem modificar a verdade. Por quê? Porque não pode modificar Cristo, e Cristo é a verdade. Verdade. Então, aonde começa a nossa vida? Nossa vida começa na nossa fé. Preste atenção nisso aqui para vocês que estão ouvindo agora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, só que não para assim em Hebreus. Ele explica que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entende isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer dizer, a fé vem pelo ouvir. Agora, a fé que modifica fatos, situações difíceis, é ouvir a verdade. Mas você pode ouvir também a palavra do diabo e também executar sua fé negativa em cima disso. Porque quando você ouve uma palavra, você ouve uma positiva. Você ouve uma palavra negativa, você fica negativo. Então a palavra tem um poder de mudar os fatos. E de dimensão de Lázaro ressuscitar, do cego de Jericó passar a ver, do cego de nascença passar a ver, de um leproso ser curado, porque a verdade ela transforma o paralítico andar. Agora, o problema é que a gente, quando está vivendo uma fatalidade, ou vivendo momentos difíceis, nós não falamos a palavra, a verdade. A
palavra de Deus. Nós aceitamos a destruição da nossa fé com as palavras negativas. Então, o princípio começa aqui. Se você está vivendo um momento de dificuldade muito grande, há um exemplo assim, pastor. Você abre sua carteira, ela não tem um centavo na carteira, você não tem dinheiro nenhum na carteira. Você abre e você não tem um centavo na sua carteira. Isso é fato. Você não tem dinheiro. Isso é fato. Mas não é verdade. Um exemplo disso, Jesus está no deserto com milhares de pessoas. Os fatos ali é que não tem pão para todo mundo comer. Fato é que não tem peixe, não tem como alimentar aquela multidão no deserto. Isso é fato. E todo mundo que estava lá sabia, os discípulos sabiam, todo mundo sabia. Os fatos comprovam que não havia condição de multiplicação, de alimentar a multidão. Porém, a verdade está lá. E a verdade muda os fatos. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes e multiplica e uma multidão come. Quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. Quer dizer, transformou os fatos em uma verdade. Então, o que é verdade? Verdade é quando Jesus transforma o ambiente. Amém. Porque Ele é a única verdade. Como eu disse, o leproso está ali numa situação difícil. A mulher do fluxo de sangue, fato, ela gastou todos os seus bens com a medicina, fato, ela continua doente há 12 anos, fatos. A medicina não conseguia tratar na época, ninguém conseguia falar nada, mas ela tocou na verdade. E quando tocou, modificou. Agora, aonde começou a verdade na mulher do fluxo de sangue? Começou dentro do seu coração. Seu coração. Quando ela decidiu, não foi, apóstolo? Quando tão somente tocar, ela começou a dizer a palavra de verdade. A palavra saiu do seu coração e começava a saltar nos seus pensamentos. Se eu menos tocar, se eu menos tocar. Você começa a dizer a palavra da verdade. amém. Em cima de qualquer situação difícil. E isso será transformado. Amém. O que você está vivendo será transformado. Em nome de Jesus. Fatos. Você está devendo muito. Se olha as contas, está aí, é fato. Mas não é verdade. Por quê? Porque a verdade é que Deus provê. Dará providência em nome de Jesus. Dará providência. Então eu vou sempre dizer, olha, a conta que eu estou devendo, Deus dará providência. Porque a verdade é que Ele provê. E Ele vai prover o suficiente para mim pagar tudo isso e resolver essa questão. Quer dizer, você não fala os fatos, você fala a palavra, a verdade. Caso de Abraão, né, apóstolo? O fato é que ele não tinha no momento um cordeiro, Isaac, o sacrifício. Mas a verdade é que ele diz, Deus proverá para si. Quando ele diz, Deus proverá para si, a Bíblia diz que ele proveu. Fatos. Fatos é que ele ia sacrificar seu filho ao ponto de levantar o punhal para matá-lo. Isso é fato, isso está escrito. Mas a verdade é, ele matou? Não. Por quê? Porque a verdade apareceu e proveu um cordeiro para substituir os fatos. Quer dizer, a fatalidade poderia ter acontecido, mas Deus mudou os fatos. Interessante, né, apóstolo? A palavra, né, interessante que o senhor está falando, que lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, vai contar a história da cura do servo do centurião. O centurião, ele sabe que Jesus está lá no momento lá e manda um dos seus servos dizer que o seu servo lá, que ficou em casa, estava enfermo. Depois você pode ler na sua casa, Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10. E a Bíblia diz que quando Jesus estava indo, e aí o centurião mandou o seu servo falar assim, não precisa ele vir aqui. Eu não sou digno de que o Senhor pise no meu lar, mas diga apenas uma palavra. Olha aí, uma palavra e o meu servo sarará. E a Bíblia diz bem claro no versículo 10, naquela mesma hora, com a palavra, Jesus não foi lá, mas Jesus deliberou a palavra. Por quê? Porque o servo
tinha decidido no seu coração. Aquele fato não ia ser uma realidade, aquele fato ia ser modificado. Estava enfermo, mas ia ser curado. E a Bíblia diz que ele foi curado. Então essa é a determinação. Qual é o fato? É que estamos passando por lutas, mas a verdade é que você vai sair dessa situação se você crer dessa forma, em nome de Jesus. Quando você começa a falar a palavra de Deus, quando você começa a falar a palavra, os fatos são modificados. No princípio, quando Deus chegou na terra, a Bíblia diz que ele viu a terra sem forma e vazia, e ela estava em trevas. Então, quando Deus olhou aquilo tudo, ele não disse: oh, a terra que eu fiz tão bonita, agora está em trevas. Ele não usou os fatos, ele usou a verdade. A verdade é o poder de transformar os fatos. E aí então ele disse: haja luz. Quer dizer, a palavra gerou a transformação do momento, do ambiente. Você pode usar a palavra para transformar o ambiente, porém os seus olhos lhe condenam. Por quê? Porque os seus olhos estão vendo que é fato que as coisas não têm jeito. Uma das coisas que Deus fez para resolver psicologicamente a vida de Abraão, porque para Deus resolver as coisas na vida da gente, às vezes ele cria algumas situações ou modifica algumas coisas para que a gente possa se adaptar, para se adaptar a uma nova forma de vida ou de comportamento e atitudes que vão. Então, o nome de Abrão era o nome dele antes. Quando Deus chega no capítulo 17 de Gênesis, ele modifica o nome de Abrão e passa a chamar Abraão. Por que ele fez isso? Porque o nome Abraão lhe dava um significado de pai de nações, que dele sairia reis. Esse nome, esse significado, faria com que Abraão, toda vez que ouvisse o seu nome, ele entendia o que quer dizer. Tipo assim, quando alguém dissesse Abraão, a mente dele então entendia que a verdade, mesmo ele não tendo filho, mesmo ele já sendo passado na idade, que a verdade tinha dito para ele que ele seria pai de nações. Ele não seria só um povo, não, ele seria pai. A palavra interessante da diferença de Abrão para Abraão é que ela tem um significado de pai, que significa que ele ia ser pai. Ser pai. Então, toda vez que alguém chamava Abraão, ele entendia: eu serei pai. Então, essa é a mentalidade que Deus, por isso que Deus mudou os fatos de Abraão, que ele era velho, passado, mas sua esposa, fato, não teria condições, fato, mas o nome dele mudado fazia ele então sempre pensar no seu significado, e ao pensar no significado, fazer com que a palavra se tornasse uma substância verdadeira. Eu serei pai. Abraão, então ele entendia: eu serei pai. E de fato, ele se tornou pai. Verdade. Às vezes nós precisamos educar nossa mente. Se você olhar para a sua carteira agora, para as suas contas, você está devendo muitas coisas. Isso é fato. Mas a verdade é que Deus pode prover. Amém. Então, toda vez que você olhar para as suas contas, diga: Deus proverá. Deus proverá. O suficiente que transbordará. Em nome de Jesus. Então, quando você olhar para o seu casamento destruído e com a crise, os fatos que estão acontecendo, fale a palavra. Isso será transformado. Porque a palavra é a verdade, Deus, Jesus é a verdade. Ele transformará esse ambiente. Em nome de Jesus. Então, toda vez que você vê, hoje eu falei até no grupo da igreja, assim, eu disse: a enchente está vindo. O que é verdade e o que é fato? Se os irmãos que estão aí, que estão nessa enchente, vai lembrar de que eu falei isso.
a enchente está voltando de novo e alagando algumas casas. Isso é fato. O que é verdade? Verdade é que ele vai secar de volta. E quando ele vai secar? Quando todos que vê os fatos começam a dizer, vai secar de volta. Amém. Você tem que falar o contrário dos fatos e usando a verdade. A verdade é que o mundo está em lutas. Não, isso é fato. A verdade é que isso vai passar. Em nome de Jesus. Essa é a verdade. Então você está vendo a luta, a crise, as dificuldades, esses são fatos. A verdade é que todas as coisas passam. A verdade é que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chover, há tempo de não chover. Há tempo de crise, há tempo de não crise. Há tempo para todas as coisas. Então, a verdade é que se há um momento difícil nessa hora, isso vai passar. Em nome de Jesus. É o caso de Ezequiel. Os fatos lá, quando Deus levou ele no vale de ossos secos, os fatos era que só havia ossos secos. Mas ele disse, profetiza. Profetizar o quê? Profetizar segundo a palavra, que é a verdade. Profetiza, profetiza, e a Bíblia diz, em Ezequiel 37, que Ezequiel começou a profetizar. Enquanto ele profetizava, a Bíblia diz que osso com osso se juntava. E houve um rebuliço. Deixa você com o pastor Antônio. Então, a Bíblia diz naquele momento que, enquanto ele profetizava, osso com osso se juntou. Então, quer dizer, o fato é que naquela situação, naquele momento, tinha ossos secos. Mas mesmo assim, Deus disse para Ezequiel, profetiza, profetiza. Diz, fala para eles que eles vão ter vida. E a Bíblia diz que eles tiveram vida. O fato é que os ossos secos estavam lá. Mas qual foi a verdade, pastor? A verdade é que a Bíblia diz que se tornou um grande batalhão de exército, aqueles ossos secos. Então, o fato é que estamos passando por um momento difícil. Você pode analisar, a gente não pode ignorar, está passando, tá? Mas a verdade é que nós vamos superar, que nós vamos passar, que essas lutas vai passar em nome de Jesus, dias melhores virão. A verdade é, como disse em Salmos, Davi fala em Salmos 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua dentro. Receba essa palavra em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará na sua casa, enfermidade nenhuma chegará na sua família, na sua vida. O fato é, está tendo enfermidade, está tendo luta, mas a verdade é que você, em nome de Jesus, não terá enfermidade na sua casa. Então nós devemos andar não segundo os fatos, mas segundo a palavra. É por isso que Jesus ele sempre ensinava, tenham fé, ou às vezes ele falava, homens de pequena fé. O que ele queria explicar com isso? É que vocês não têm que se mover de acordo com os fatos, mas de acordo com a palavra. Lembro de uma passagem que você também sabe dessa passagem, Mateus 14:22, que é quando Jesus andou sobre as águas. O fato é que os discípulos estavam com medo. A Bíblia diz, eles ficaram com medo porque pensou que era um fantasma quando viu Jesus andando sobre as águas. A verdade é que um deles falou, Jesus, se é o Senhor, me permita ir com o Senhor por cima das águas. Quem foi esse? O apóstolo Pedro. Ou seja, ele usou a palavra, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar. Então a verdade é que Pedro andou sobre as águas. Então a verdade é na sua vida que você pode andar em meio à tempestade dando glória a Deus. Os fatos é que as coisas estão difíceis, mas a verdade ela modifica os fatos. Amém? Então creia sempre nessa palavra. Jesus, por exemplo, quando a Bíblia relata em Mateus 8:23, que é quando os discípulos estavam no barco, e a Bíblia diz que estava tendo uma tempestade grande, estava tendo uma tempestade, ondas grandes, e a Bíblia diz bem claro que Jesus estava dormindo, porque quem tem autoridade, quem tem controle nas mãos está sossegado. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam, todos eles com medo, atemorizados, se perguntando como é que vai acontecer, como é que nós escaparemos dessas ondas, Jesus estava dormindo. Então eles chegaram a Jesus e falaram, mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça. Em outras palavras, o Senhor não se importa que a gente morra.
Jesus disse o quê? Homem de pequena fé. Então o que Jesus... Eu aprendi muito com essa lição. Eu espero que você que está ouvindo aprenda também. A gente não deve se basear em meio às tempestades, em meio aos fatos. Os fatos a Bíblia diz, a gente não pode ignorar que os fatos que estava tendo uma tempestade. Mas a verdade é que quando Jesus levantou a mão, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e tudo se fez a bonança. Amém? Então a verdade, ela modifica os fatos. Em nome de Jesus. Agora, entrando nesse processo para você entender direito, o que eu faço então para modificar os fatos? Você confessa a verdade. Passa a confessar a verdade em cima confessar a palavra em cima dos fatos. Para você que está doente, o que eu faço para confessar? Diga, o Senhor é o que me sara. Essa é a verdade. A verdade é que Ele morreu na cruz e na cruz Ele suportou toda a nossa luta, a nossa dor e levou sobre si todas as enfermidades. Então, não é que você vai ficar mentindo para você. É fato que a dor está doendo, é fato que a luta está grande, é fato, mas a verdade é que você deve confessar, confessar a palavra de Deus em cima daquela situação. Por exemplo, se é no casamento, essa palavra de Hebreus, que diz, mais honrado é o matrimônio, e o meu casamento é honrado, vai ser honrado. E você passa a confessar a palavra em cima dos fatos. Você não vai dizer assim, não tem jeito mais, não tem como, as coisas não funcionam na minha vida. Você não vai usar palavras de acordo com os fatos. Os fatos já estão dizendo que está errado. Você vai confessar a palavra. Verdade. Você vai começar a fazer a confissão da palavra de Deus. Amém? Agora, a confissão da palavra de Deus, dia por dia, em cima dos fatos, transforma a situação. Como diz nosso irmão Edilson aí, João 2,9, né? É a situação, os fatos naquela hora, o vinho, acabou o vinho, isso é fato. Mas quem estava lá? A palavra, o verbo que se fez carne. Verdade, é o que Jesus estava lá. Se a palavra está lá, onde estiver a palavra, transforma o ambiente. Você está passando em grandes lutas, o que você deve fazer? Confessa a verdade. Confessa a palavra em cima dos fatos. Eu estou sem dinheiro, Deus proverá. Amém. Eu estou sem emprego, Deus abre porta onde não tem porta. Em nome de Jesus. Você simplesmente começa a confessar a palavra. Então, quer dizer, você passa a confessar a palavra em cima dos fatos. Veja só, quando Jesus chega lá e diz para Marta, eu irei ressuscitá-lo. Ela disse, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Ele disse, não, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Quer dizer, toda vez que Marta dava uma palavra de acordo com os fatos, Jesus dava uma palavra de acordo com a verdade. E o que sempre prevalecia era a verdade, né? Ué? Ele diz assim, ó, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Quer dizer, os fatos é que ele estava morto, mas se você crer, você verás a glória de Deus. Ele diz, eu irei ressuscitá-lo. Glória a Deus. Graças a Deus, Laiana. Amém? Quando você está vivendo os fatos, não está fácil, as coisas não estão fáceis, confessa a palavra. A dor está intensa, a enfermidade está de matar. Então você diz assim, mas o Senhor é o Senhor que me sara. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas doenças. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você passa a confessar a palavra em tudo. E o casamento, o meu matrimônio será honrado. Você passa a confessar a palavra. Embora tenha que cair na casa, você passa a confessar a palavra. Verdade, as coisas tá difícil, o fato tá difícil, mas a verdade Êxodo 23, 25, que diz o quê? E servireis ao Senhor vosso Deus
e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará no meio de ti todas as enfermidades. Então confesse a palavra. Confessa a palavra, Êxodo 23, 25. Eu sirvo ao Senhor. Então ele abençoará o meu pão, a minha água, ele abençoará e tirará do meio de vós, ou seja, da minha casa, todas as enfermidades. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Então você precisa estar confessando a palavra. Você precisa estar confessando. Se você está confessando nesse período de vírus, por exemplo, aí, ah, meu Deus, e agora? E agora? Você não está confessando a palavra. E o Senhor, Ele é um muro de fogo que protege o seu povo. Então eu confesso a palavra. A praga nenhuma vai entrar na minha tenda. Eu passo a confessar a palavra constantemente, que praga nenhuma entrará na minha tenda. E eu passo a dizer isso. Eu não vou dizer agora e agora, eu vou dizer, a palavra diz isso. Foi isso que Jesus disse todo. Quando Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, eu vou ressuscitar ele. Aí ela diz, mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar, eles vão ressuscitar no último dia. Ele disse, não, Marta, eu não estou dizendo no último dia, eu estou dizendo que se tu vai ver a glória de Deus agora. Quer dizer, por quê? Porque a verdade está ali. Verdade. Jesus é a verdade. E o detalhe, apóstolo, desse texto, né, que ela fala assim, se tu estivesse aqui, joga ele no passado. Joga ele no passado, ele está presente. Fala, mas eu vou, né, depois joga ele no futuro, eu sei, na ressurreição do último dia. Não, mas Jesus está ali agora. Presente. Presente. Quando as pessoas estão passando dificuldade, eles começam a dizer assim, ah, mas Jesus fez ontem. Ah, Jesus vai fazer no futuro. Jesus faz agora. Jesus faz agora. O Álvaro Santos está perguntando aí se nós temos culto normal nas igrejas. Não, nós não temos cultos normais ainda. Isso é fato, mas a verdade é que vai haver, vai estar todo mundo junto. Quem sabe com muita saudade agora. Graças a Pai, amém? Graças a Paz aí, graças a Paz. Graças a Paz. Então, fatos só pode ser modificado quando você fala a palavra. A Bíblia diz assim, ó, presta atenção como é muito forte o poder da confissão. Se você tiver fé como um grão de mostarda, beleza, não vai acontecer nada. Nada. Ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, não vai acontecer nada. Mas se você tiver fé como um grão de mostarda e fizer o que a Bíblia mandou, a palavra diz, confessar, ele diz assim, se tu tiver fé como um grão de mostarda e falar, ó, repara, não basta ter, você tem que falar. A palavra, ela pode gerar uma substância viva, porque o verbo se transformou em carne. Então, quando eu falo e eu confesso a palavra, aquilo tem que ser realizado. Em nome de Jesus. Tem que acontecer. A dor está intensa, faz uma experiência. Eu estou sentindo uma dor de cabeça insuportável. Começa a dizer a palavra, e ele levou sobre si todas as dores. Bota a mão na cabeça e diz, e ele levou sobre si as dores, é fato, mas a palavra é o que você está confessando sobre a sua cabeça. Sabe o que vai acontecer? A dor vai embora. Amém. Porque a verdade transforma os fatos. Verdade. Amém? Então eu quero dizer para você, como eu falei da enchente agora, eu não terminei. Se você disser para a enchente que a verdade é que vai secar e começar a confessar a palavra, ela não vem na sua casa. Em nome de Jesus. Não, mas aí é uma ação da natureza. Irmão, é isso. A fé não é uma tentativa. Eu vou experimentar. A fé é uma confissão. Eu confesso. Fato é que eu estou devendo. Mas a verdade é que Deus proverá. A verdade é que Deus proverá. Fato é que você está doente, mas a verdade é que Deus é o que te sara. Glória a Deus. Confessa a palavra, Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, tenha paz em nome de Jesus.
e pelas suas pisaduras não vamos ser. A Bíblia diz que já somos sarados. Somos sarados. Confessa essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Confesse a palavra. Isso. Compartilha também essa programação aí, porque tem muita gente confessando os fatos. E amanhã o que a gente vai comer? E amanhã não vai ter nada para comer. E amanhã nós não sabemos mais para onde nós vamos. E amanhã, né, apóstolo? não, é verdade, é fato que as coisas não estão fáceis. Essa palavra é a mesma força. Verdade. A mesma força que eu tenho de falar as negativas, eu falo a palavra de Deus. Isso. Eu falo a palavra de Deus em cima do assunto. Você não precisa de que os outros orem por você. Você pode fazer a sua oração agora, confessando a palavra em cima do problema, Em nome de Jesus. da situação. Faça isso agora. Embora, claro que pessoas precisam de orar uns pelos outros, nós vamos estar orando agora. Daqui uns 5 minutinhos nós estaremos aqui no pé do altar orando por todos vocês que apareceram aqui, que comentaram, que deram um alô, que compartilharam. A gente vai estar orando já agora na oração da meia-noite. Sabe o que é a oração da meia-noite? É aquela oração que modifica os fatos. Verdade. Pedro está preso. Fato. Ele está preso sendo preparado para ser morto. Fato. Mas a igreja estava orando. Orando e confessando a verdade. Orar é confessar a verdade. Resultado, as cadeias se abriram. Sabe, quando você confessa a verdade, Silas e Paulo estão presos no presídio. E o que eles estavam fazendo? Louvando. E perto da meia-noite, né, apóstolo? Perto da meia-noite. E louvando, e louvando, e louvando. Porque dentro do louvor tem a confissão da verdade. Eu falo louvando assim, Senhor, meu Deus, me sara. E você vai confessando a palavra. Olha o que Jesus disse em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí diz assim, ó, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia, irmão. Então a palavra que você confessar que é a de Deus é Espírito e vida. Um corpo, por exemplo, quando ele está sem o Espírito, ele está sem a vida. Amém? Então comece a confessar a palavra na sua vida, e aquilo que estava morto vai ressuscitar em nome de Jesus, porque ela é Espírito e vida. O Espírito entra e automaticamente dá vida. Então em nome de Jesus, que esses fatos, que a verdade venha modificar esses fatos na sua vida. Está sem dinheiro, está sem isso, está sem aquilo, mas eu creio, meu irmão, minha irmã, Deus proverá na sua vida se você crer. Deus vai transformar, vai modificar esses fatos aí, na verdade, em nome de Jesus. E Deus vai prover na nossa vida. Então, quer dizer, chegou um irmão esses dias aqui na igreja e disse, rapaz, eu estou desempregado, assim. E ele começou a falar das derrotas e começou a falar dos fatos. E de fato ele estava desse jeito. Eu falei, você já experimentou falar de outra forma? Aí eu fui explicar para ele, fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Fala que o Senhor, ele despedaça a porta de bronze, ele quebra os ferrolhos de ferro. Fala, confessa a palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Fala a palavra, confessa a palavra. A palavra é a verdade, os fatos podem ser modificados pela palavra. E eu comecei a falar isso para ele, e então depois ele voltou e disse que tinha arrumado trabalho nesse tempo difícil, porque o Senhor tem a chave, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Graças a Deus. Então você tem que confessar a palavra. Começa a confessar que Deus proverá. Você não sabe como vai ser, você não sabe quando vai ser, mas acredite, o Senhor proverá para si. O Senhor é o que sara, o Senhor é que transforma pessoas. Como disse o pastor no profeta Ezequiel, Deus levou ele no vale dos ossos secos, e aí ele acrescentou ossos
sequíssimo. Ele diz assim, meu filho, olha, quando você chegar no meio de uma dificuldade, confessa, diga, fale, Amém. fale. Ossos secos, assim diz o Senhor. Verdade. Aleluia. Você fala a palavra. A situação está difícil, os fatos é difícil, fala a palavra. Jesus chega lá e diz, Lázaro, ele fala a palavra, sai para fora. O que é verdade? Jesus é a verdade. E quando você fala a palavra dele, em cima de qualquer situação, tudo será transformado. Em nome de Jesus. Os fatos serão transformados. As derrotas em vitórias. Amém. As lutas em conquistas. Deus transforma todas as coisas, mas a partir da nossa fala. É necessário que confessamos isso. Verdade. Passa a confessar todos os dias. Passa a visualizar. Passa a criar sobre aquilo que precisa ser transformado. Passa a ver pelos olhos da fé. Verdade. Passa a acreditar que tudo que você precisa será transformador. Em nome de Jesus. Ainda em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso, Deus transformará a maldição em bênção. Verdade. Adelmo Furtado, graça e paz, graça e paz. Deus transforma em bênção. É eu que tenho que falar, eu vou falar. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até dividir a alma e espírito. Aonde tiver um problema, Deus vai transformar. Amém. Amém. Graças e paz, irmã Rosângela, do bairro Cidade Jardim. Graças a Então, Deus. você precisa entender. O ambiente está mostrando que os fatos são desse jeito? Sim. Então, confesse a palavra. Confesse a palavra. E você vai ver a transformação. É no casamento? Confesse a palavra. O meu casamento será mais honrado, porque a Bíblia diz isso. Será um leito sem mácula. Será um lugar de paz, de alegria. Confesse a palavra. E os filhos, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Começa a profetizar, a confessar, né? Isso, tá com os filhos nas drogas, tá com os filhos aí distante, bota a mesa, presta atenção, bota a mesa, bota pratos, como se ele estivesse sentado e diz assim, o Senhor disse no Salmo, que meus filhos sentarão às rodas da minha mesa. Confessa a palavra, começa a criar uma imagem, começa a focalizar a palavra e os fatos serão transformados pela palavra. Em nome de Jesus. Você acredita nisso, meu irmão? E agora nós vamos para a oração. Mas antes disso, vamos estar aqui orando. Vou estar orando por você agora aqui. Amém? Amém. Vou fazer uma oração por você. Depois repita esse vídeo de novo. Passa a ouvir de novo. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que os fatos que muitas coisas estão muito complicadas. Verdade. Muito difícil. Pessoa, Às vezes na vida deste casamento, pessoa, na vida dessa família, às vezes financeiramente, às vezes nessa enfermidade. Mas verdade é, meu Deus, que o Senhor é o Deus que cura, que sara, que transforma. O Senhor é que alimenta, o Senhor é que abençoa. E eu quero, meu Deus, dar uma bênção às pessoas. Eu quero dar essa palavra. Deus fará nós passar por todas essas coisas. Deus, o Senhor Jesus, transformará a maldição em bênção. Eu acredito que a sua vida será transformada. Onde tiver uma fatalidade, algo ruim acontecendo, se transformará em nome de Jesus. Amém? E nós vamos estar aqui agora em oração junto com os irmãos que já estão por aqui. A gente vai estar orando por vocês e por todos que estão acompanhando em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Amanhã às 11 horas da noite nós estaremos de novo aqui em nome de Jesus. Fatos ou verdade? Qual você vai preferir? Amém? Amém.